Então, eu quero começar falando para vocês um pouquinho sobre o funcionamento do nosso sistema imunológico. A gente fala muito de imunidade, de aumentar a imunidade, como fazer para aumentar a imunidade. E, de fato, a gente precisa de compreender um pouquinho em relação ao sistema imunológico para a gente poder entender como essas vacinas vão funcionar, se elas vão trazer reação, o que fazer se elas trouxerem essa reação e como orientar de fato esses pacientes que vão lá na farmácia certamente atrás da gente. Marli falou tudo. Como profissional de saúde, a gente tem que dar exemplo, a gente tem conhecimento. Se a gente não tiver conhecimento, a gente precisa buscar esse conhecimento, né? Então, a gente vai trabalhar aqui hoje para conversar a respeito disso. E como eu falei, começando a falar em relação à imunidade. Não sei se eu já comentei com vocês que na faculdade que eu trabalho, eu dou aula da disciplina de biotecnologia. Então, a biotecnologia aplicada à farmácia. Existe uma parte dessa disciplina onde a gente aborda vacina e soro, a produção. Não necessariamente o efeito, mas a produção, como é que ela é feita, como é que as vacinas são feitas, né? E em outras oportunidades, a gente tem várias disciplinas onde a gente vai, de fato, aprender como é que o sistema imunológico influencia. Então, nós vamos começar por isso. O que acontece? A gente vai ter duas formas de imunidade. Todos nós temos duas formas de imunidade. A imunidade primária, que é uma imunidade inata, ou seja, a gente nasce com aquela imunidade. Você nasce com o seu sistema imunológico formado, digamos assim. Essa primeira linha de defesa que a gente tem, ela tem diversas formas dessa defesa acontecer. Então, por exemplo, as substâncias que tem na nossa lágrima, nos nossos fluidos corporais, os próprios cílios, a pele como uma barreira, a mucosa, né? Lembra que eu comento sempre sobre a tosse? Quando você tosse, quando agarra aqui alguma coisa, você tosse como um sistema de defesa, como uma barreira. Você tem uma mucosa, você tem os cílios que vão te fazer com que você tussa para não deixar entrar um agente agressor no seu corpo, né? Então, a gente tem esse sistema imunológico, que é o sistema primário de defesa, e aí, o mais importante da gente entender sobre esse sistema primário é que a gente tem as células sanguíneas, os leucócitos, que fazem parte do sistema de defesa, destacando três: os macrófagos, os linfócitos e os neutrófilos, que são, que formam esse arsenal para reconhecer um agente estranho no nosso corpo e combater esse agente estranho, né? Então, o que acontece? Via de regra, a gente, desde que nasce, o nosso corpo, ele vai entrar em contato com vírus, bactérias, fungos, o tempo inteiro. E o tempo inteiro, esse sistema primário de defesa, ele está atuando e está combatendo, criando anticorpos. Então, essas células de defesa, elas criam anticorpos, ou seja, células específicas para matar através de alguns processos químicos, tipo fagocitose, né, pinocitose, que você viu lá na faculdade e tal. Então, essas células vão fazer isso. Então, por que a gente não vive doente? Por que você não vive doente? Porque você tem um sistema imunológico. E esse sistema imunológico, ele vai te proteger dessa forma. O agente agressor, ele entra no seu corpo e as suas células de defesa combatem esse agente agressor. E é esse sistema imunológico que a gente melhora com vitamina, com mineral, por exemplo. Então, quando você toma vitamina C, quando você toma vitamina D, quando você toma zinco, quando você toma esses produtos, esses suplementos, o que está acontecendo ali é que você está favorecendo o desenvolvimento dessas células de defesa, tanto melhorando a quantidade, a qualidade dessas células, te deixando mais pronto para receber um agente invasor, que você vai receber o tempo inteiro. Vírus está no ar, bactéria está no ar, bactéria está nos objetos e passa de uma pessoa para outra, assim como os vírus. Então, você precisa desse arcabouço de defesa aí que você deveria ingerir na alimentação, mas a gente não consegue adquirir tudo que a gente precisa da alimentação. Por isso a gente suplementa. Pronto. Essa é a nossa defesa primária.